Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E a ministração passada eu falei de perfeição e me vem à mente que quando de fato somos perfeitos, passo sequencial é a capacidade de vivermos em comunhão uns com os outros. E este conceito da comunhão, ele é até um pouco estranho, porque quando se fala de comunhão, você tem que falar de comunidade. Quando você fala de comunidade, você tem que falar daqueles que têm tudo em comum. Quando você fala daqueles que têm tudo em comum, geralmente há divergências de pensamentos, de opiniões, de condução familiar, de estrutura de informação. Mas uma das grandes questões da vida cristã é justamente esta, termos tudo em comum. Por quê? Porque a Bíblia está falando que há um só Deus e Pai, um só Senhor, um só Espírito, uma só vocação, uma só fé, um só batismo. E quando estamos falando de comunhão, esta comunhão é comunhão daqueles que foram remidos, redimidos, regenerados, resgatados, santificados, purificados, e cabe a cada um de nós, como pessoas que de fato vivem dentro desta realidade dita cristã, a compreensão de que a comunhão talvez seja alguma coisa quase que insuportável com os que estão de fora, mas para nós, dentro do nosso convívio, dentro da comunidade cristã, a comunhão é alguma coisa que tem uma facilidade intensa de se levar, porque não estamos fazendo em nós mesmos, senão que estamos fazendo pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Quem nos une é Cristo, e quem traz esta unidade principal mesmo é o sacrifício de Cristo pela unidade do Espírito Santo, não é? E quando a gente vai trabalhar aqui toda a estrutura do Espírito Santo, ele vem para trazer consolo, ele vem para trazer esta possibilidade daquilo que é cômodo, daquilo que é verdade, daquilo que é real. E toda comunhão cristã, genuinamente cristã, ela leva para um propósito, uma proposta mais apertada, eu diria, porque toda comunhão ela tem que gerar em união. Então, a comunhão que não gera em unidade, não é? Ela tem uma deficiência. E aí a gente trabalha aí com um bocado de possibilidades infecciosas. Por exemplo, a gente fala de sinusite, não é? A gente fala de amigdalite, a gente fala de artrite, a gente fala de meningite. Tudo que tem este terminal it aí na medicina é porque é infeccioso, é porque traz aí uma infecção, não é? E tudo que nós devemos compreender é que a comunhão ela não pode se tornar numa koinonite, em algo infeccioso, onde a gente vive a nossa realidade com o outro que adequa ao nosso padrão, mas ignoramos os outros, e de repente dentro da igreja pode surgir aí 3, 4 grupos distintos de comunhão, não é? Contrapartida, a Bíblia está falando que há um só tipo de comunhão, é esta que é a do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso a Bíblia está falando, né? Há um só Deus, um só Senhor, como também fosse chamado em uma só vocação, né? Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. E aí, quando a gente tenta compreender esta pauta de uma forma mais intrínseca e verdadeira mesmo, nós vamos chegar à conclusão de que a comunhão dentro da igreja, na comunidade cristã, ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que você não consegue viver sem a presença do outro, daquele que está com você cotidianamente celebrando os mistérios de Deus, né? Celebrando aí a graça e a misericórdia do Senhor, celebrando a possibilidade da nossa salvação, porque outrora estávamos mortos, mas agora vivos em Cristo Jesus. Outrora escravos do pecado, mas agora livres para servir e adorar, e servos do Senhor Jesus. E ainda neste contexto mesmo, a comunhão é alguma coisa que ela acontece como resultado da perfeição. Só pode ser
ou viver em comunhão aquele que é aperfeiçoado em Cristo, e só é aperfeiçoado em Cristo aquele que consegue compreender o conceito da vida em comunidade, não é? Ou a vida em comunhão dentro da igreja. E a nossa comunhão nos leva a uma unidade. A Bíblia está falando sobre isto, né? E Paulo chega a propor no capítulo da ceia mesmo, capítulo 11 de 1 Coríntios, que há um só pão, referindo-se à igreja, ou seja, não tem como olhar para a igreja de uma outra forma, senão que trazendo esta realidade da comunhão perfeita. E como referência para esta reflexão neste café de hoje, primeira carta que Paulo escreve, que João escreve, né? Então a primeira epístola geral mesmo de João é no capítulo 1, no versículo 7, ele diz o seguinte: se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então o segredo não está em nós. O segredo está em Deus. Então, para termos de fato uma comunhão perfeita, uma comunhão autêntica, uma comunhão que gere irmãos, uma comunhão que produza frutos, uma comunhão que traga de fato esta possibilidade de lutarmos, de caminharmos juntos, de pararmos juntos, de descansarmos juntos e de levantarmos outra vez e de sermos relevantes no Senhor e para o reino de Deus, está na capacidade de andarmos na luz como Ele na luz está, não é? Então a nossa capacidade de comunhão uns com os outros está na capacidade de andarmos na luz. E quando fala de andar na luz, a Bíblia está falando que Deus é luz, depois a Bíblia está falando que Deus é Pai das luzes, não é? E então, se andarmos na luz como Deus está na luz, ou como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E a beleza da comunhão é que, se tem comunhão, é porque houve perfeição. Se tem perfeição, é porque tem comunhão. E se tem comunhão e perfeição, isto se deu mediante o sangue de Jesus, não é? Se tivermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então, assim, a vida cristã, a vida na comunidade, a vida na militância, a vida na jornada cristã, vida que de fato nos traz esta capacidade de estarmos nos conduzindo de forma que permita ao outro fazer parte das nossas vidas, não é? E assim, o mais importante não é nem o outro fazendo parte das nossas vidas, mas é o outro sendo parte integrante de cada um de nós, não é? Então, o próprio Jesus, ele está falando, eu e o Pai somos um, não é? E nesta dinâmica ele está falando de unidade. E depois ele está falando que na oração sacerdotal, assim como tu és em mim, que eu seja neles, e que eles sejam um, e que eles sejam um em nós. Então a unidade mesmo, e a comunhão que traz esta unidade, ela é alguma coisa que remonta toda a dimensão do reino de Deus, toda a graça de Deus, toda a misericórdia do reino de Deus, porque viver em comunhão é ter, sim, esta compreensão de que fui amadurecido, estou sendo perfeito, né? Aperfeiçoado para toda boa obra, e consigo me enquadrar como sendo filho daquele que é Pai da luz, não é? E esta luz em si brilhando em mim, e é uma ação de revelação na mente cristã pelo poder do Espírito Santo. A comunhão, ela fica gostosa, você não tem dificuldade. Difícil você terminar uma celebração ao Senhor e querer ir embora para casa, senão que após ou pós-culto você ainda vai poder relacionar com o irmão, conversar, atualizar dados, informações, e se possível até ter ainda pós-culto um tempo não só de congraçamento, mas de oração também, né? Porque eu diria que o substrato da comunhão é a oração também, né?
Porque se a gente ora, a gente consegue trazer o outro para dentro da nossa realidade, no clamor, nas súplicas, né? Nas deprecações e assim por diante. E daí eu quero deixar esta palavrinha de comunhão para você refletir sobre isto, né? E mais uma vez, deixando aí esta proposta de andarmos na luz, como Deus na luz está, como Ele é Pai da luz, né? E de termos comunhão uns com os outros, porque disto redunda a purificação dos nossos pecados, e isto também atesta a nossa perfeição, que é uma perfeição que não é ato humano, mas é ato da cruz por nós, né? Aquele que nos torna perfeito. É o próprio Deus falando para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito, porque quando em perfeição, tudo fica leve, tudo fica fácil, tudo fica gostoso na presença do Senhor. E aí, mais uma vez, eu quero despedir de cada um de vocês, deixando aí um beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, queridos. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.